Essa moça bonita que você está vendo aí é Nilda Celeste Pereira, professora antiga do Duque de Caxias. Ela hoje está morando em Salvador, mas ela sabe muito bem da história do Duque e conhece. Ela, professora, com certeza sabe muito. Ô Nilda, afinal de contas, fala um pouco você como professora aqui no Duque, como que era no início para ser professora? Vou te contar um pouco da história de Duque de Caxias. Eu, quando cheguei em Duque de Caxias, eu tinha apenas 9 anos. Duque de Caxias não tinha nada, era a rua principal, algumas ruazinhas na transversal e a praça. A praça não tinha jardim, só tinha igrejinha e algumas casas. Nada. Meu irmão, esse que deu a entrevista nessa época, morava em São Paulo. Não morava ainda em Duque de Caxias. Eu cheguei aqui antes dele. E aqui eu vi muito. Né? Meu pai foi comerciante, seu Antônio Honório Pereira. Aí depois meu irmão chegou de São Paulo e se uniu a meu pai numa sociedade e tocou o comércio. Tinha também outro comércio, que era o de seu Arthur, né? Uhum. E a dona Liette, a esposa de seu Arthur, ela quem fundou a igrejinha ali de São Sebastião, onde a gente fazia as comemorações. Então, professora naquela época não tinha. Era aquelas jovens que tinham terminado de concluir o 5º ano primário, na época, e que tirava notas boas, era que ficava assumindo a sala de aula. Era muito difícil uma professora formada, que naquela época era só no 2º grau, vir para Duque de Caxias. E tinha uma professora chamada Nilza Alves Salomão. Ela casou e foi morar em Feira de Santana e não tinha outra professora para ficar no lugar dela, então fui eu. Aí tinha que ir em Caravelas fazer um concurso, uma prova, e quem tirasse uma nota acima de 9,5 assumia a sala de aula. E assim fui eu. Assumi a sala de aula no dia 1º de setembro de 1971. Eu ainda tinha 14 anos e ia completar 15 em outubro. Meu pai assinou o termo de responsabilidade por mim, porque era menor, e continuei. Dei aula até 77. 5 anos em Duque de Caxias. 5 anos, Sim. Duque de Caxias não tinha energia elétrica, Duque de Caxias não tinha água encanada, Duque de Caxias não tinha nada. Duque de Caxias tinha um timezinho de futebol que foi fundado pelo meu irmão Lorisvaldo, Luca, né, que hoje todo mundo conhece por Luzinho. Então, ele comprava o fardamento do time. Era com o dinheiro dele e algumas ajudas. E a lavadeira das roupas e daqueles meião cheio de chulé era eu. Era você que lavava Sim, tudo chulezento? Para ajudar o time. Ajudar o time. Sim. E assim foi. Então, quando eu comecei a ensinar, Duque de Caxias tinha muitas meninas jovens e bonitas. Aí não tinha lazer, como não tem lazer até hoje. Então eu me ingressei também junto com a dona Liette na igreja, porque o padre só vinha aqui de 3 em 3 meses. De 3 em 3? Vinha da onde, Nilda? Ele vinha de Caravelas. De Caravela, né? Na época era Dom Jerônimo, né? Vinha de Caravelas. É. E aí as jovens ficavam sem um lazer, que não tem. Então, eu na escola comecei a interessar pelo o lado religioso da igreja. Porque naquela época só rezava Pai Nosso e Ave Maria. E os jovens não queriam mais rezar Pai Nosso
e 50 Ave-Marias. Então, o padre me chamou e disse, Nilda, ajuda a gente na igreja. E eu fui ajudar, fazer o culto, né, a celebração, ajudava na missa quando ele vinha, tinha também os cursos de preparação para o batismo. Aí eu passei a ser a catequista daqui, onde preparava crianças para a primeira comunhão e comecei a participar, junto com a Sebispado em Caravelas, eu participei do 1º ao 7º curso de líder de comunidade de base e passei a ser uma líder de comunidade de base em Duque de Caxias. Não só professora, mas líder de comunidade de base. Então, aí eu formei um grupo de jovens na igreja, maneira que eu encontrei para que o jovem também tivesse um pouco de lazer. Porque terminava o terço, ia para casa dormir. Aí com o grupo de jovens, eu fazia reuniões na igreja. Eu comprei na época uma toca-discozinha, mandei um amigo daqui, chamado até Reinan, trazer essa toca-disco de São Paulo, aquelas 6 pilhas, e ali a gente fazia hora dançante depois do culto na igreja. Uau. Aproveitava o salão da escola, que eu era professora, era responsável, e ali eu fazia as horas dançantes. Quando chegava no São João, ali eu quem fazia a quadrilha, eu quem gritava a quadrilha. E eu fui parceira desse meu irmão aí, Luzinho, em quadrilhas, e com outros jovens também. Nós formávamos nossa... Era bom, era muito movimentado. Vinha gente de Teixeira, vinha gente de Nova Lides para assistir às festas aqui. Era muito bom. E com o grupo de jovens, com o grupo de catequese, a igreja cresceu. A igreja teve muito sucesso, porque eu sempre gostei desse lado de apresentar, de teatro, e eu fazia os teatros na igreja, né? A apresentação do nascimento de Jesus no Natal, da Páscoa, morte de Jesus, e fazia também coroação de Nossa Senhora, onde eu pegava o grupo de jovens junto com as crianças da igreja e eu formava o teatro. A igreja ficou pequena e tive que ir para a praça formar também